Queridos amigos da cidade de Corinto, temos falado francamente e abrimos o nosso coração a vocês. Não temos fechado os nossos corações. Vocês é que têm fechado os seus corações para nós. Falo como se fossem meus filhos. Mostrem os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram os seus corações. Segunda carta, apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 6, versículos 11 a 13, são nosso texto bíblico. Nós falamos em observar a ceia do Senhor, que vamos fazer aqui um pouco. Nós falamos em celebrar a Eucaristia. Falamos em receber o sacramento. Falamos em servir os elementos. E quando usamos a palavra comunhão, falamos em tomar ou recebê-la. Mas ela também é um sinal visível de um laço profundo, de um vínculo invisível, de um elo permanente entre nós e Deus e entre nós uns com os outros. Então, os elementos da ceia são um sinal aparente desta comunhão. E o perigo é que muitos de nós observamos a manifestação exterior sem experimentar o laço interior de comunhão com Cristo, e sendo assim, realmente não há comunhão. Isto sempre tem sido um perigo na igreja e continua hoje, e nunca foi fácil e nem é agora. Por isso parece que há condições para tomarmos a comunhão. Mas como pode? Para mim é uma contradição. Contradiz a própria palavra do sacramento, que é a graça de Deus, que é favor não merecido. Vamos receber naquilo que não merecemos. É dom gratuito, o amor de Deus é incondicional, não há condição nenhuma. Então, como pode existir condições para tomarmos a ceia do Senhor? Como pode haver condições em nosso relacionamento com Cristo, quando o Evangelho nos certifica que o seu amor é incondicional mesmo e que
é oferecido sem reserva nenhuma. Paulo fez isso tão claro quando ele clamou lá em Romanos que não há nada, absolutamente nada, que nos separa do amor de Deus. Paulo, em nosso texto bíblico hoje, nos diz que a comunhão contínua com Cristo e uns com os outros depende de duas coisas, e aqui são as condições. Uma é honestidade absoluta, e a outra é nossa disposição de ver as coisas como elas realmente são. As duas coisas, honestidade absoluta e a nossa disposição de ver as coisas como elas são. Então esta é a condição essencial para nós, para experimentar a comunhão. Queridos amigos da cidade de Corinto, temos falado francamente e abrimos o nosso coração a vocês. Não temos fechado os nossos corações. Vocês é quem tem fechado os seus corações para nós. Falo como se fossem meus filhos. Mostrem os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram os seus corações. Olha, gente, se nós praticarmos a qualidade de relacionamento que Paulo está falando aqui, então haveria confissão e comunhão, e não só simbolicamente como nos elementos da ceia do Senhor, mas de fato. A moça falou o seguinte, muito desanimada: o mundo é tão desprezível, o mundo é mesquinho mesmo. E onde eu olho por todo lado, do outro lado eu vejo o povo tão desolado, o povo tão desesperado. E eu me sinto simplesmente incapaz de repartir qualquer amor no mundo deste. Eu não sou capaz de trazer gozo para ninguém. Por isso eu bebo. E quando eu bebo, a minha depressão desaparece. Bem, nós podemos entender um pouco o problema desta moça, até nós podemos compreender e quando ouvimos as palavras dela, mas a pergunta para nós hoje é o que nós fazemos para nos esconder da realidade deste mundo, hein? Bebida? Eu duvido. O metodista não bebe. Pílula? Também eu duvido. O que nós fazemos? Bem, nós trabalhamos muito, isso ajuda, não é, gente? E nós pretendemos ainda mais. E nós nos rodeamos com coisas lindas, tentando pintar imaginários das pessoas em nossas vidas como se fossem imagens reais. Deixe-me perguntar, quando foi a última vez que você deu uma olhadinha bem para as outras pessoas em sua vida, hein? Para e fica olhando para os outros que vivem ao redor de você. Eu estava preparando esta semana para pregar a pregação e na hora eu estava falando com minha esposa, uma coisa entrou na minha mente, como eu me lembro tão bem, como eu sempre havia achado minha família excepcional. As outras famílias sempre tinham grandes e graves problemas, mas a minha não. Nunca não, gente. As outras famílias, eles tinham esqueletos em seus armários, mas a minha não tinha tais coisas, não. A minha era toda especial, fora de série. A minha família é uma beleza, ei. Eu pensava isto anos, até um dia eu acordei, eu olhei bem, que decepção, hein, gente, que choque, sabe, o armário da minha família é igual de qualquer outro, até pior. A verdade é que na minha família eu nunca tinha enxergado isto. Mas a verdade é que na minha querida família, que eu achava tão especial, é quase de tudo.
É bebedice, sim, senhora, sim, senhor. Acólitos. Há fanatismo religioso que não tem igual neste mundo. Há fanatismo político também. É corrupção até gente na prisão. A separação até divórcio, a gente viciada na minha família até suicídio. E como pode? Minha família sempre foi fora do comum. Eu nunca tinha visto isto. Estou louco? Estou bobo? Estou cego? O que há? Simplesmente eu não podia acreditar de outro jeito. Mas em Jesus Cristo, nosso caráter efetivo é exposto. E nele tudo de ordem moral e espiritual é manifesto. E Jesus Cristo nos obriga a vermos a nós mesmos em comparação com sua pureza absoluta. Cristo não é um padrão inatingível, longe demais, mas melhor, ele é um desafio incontestável. Nós fomos criados por Deus para viver e amar. Nós fomos criados por Deus para dar e perdoar. Nós fomos criados por Deus para riscar e repartir. Nós fomos criados por Deus para preocupar-nos com os outros, justamente como Cristo fez por nós. Mas infelizmente existe em cada um de nós um tipo de dualidade. É uma dualidade fundamental. Eu quero dizer com isso que a pessoa interior, que é a fonte de motivação, de atitude, de ação, de reação, esta pessoa é conhecida somente a nós mesmos. Ninguém mais conhece o que está dentro de mim, não, só eu mesmo. E ninguém sabe o que está dentro de você, só você mesmo. O salmista percebeu isto quando ele, em Salmo 51, versículo 6, ele gritou: o que tu queres, ó Deus, é um coração sincero. Ele está nos dizendo que a verdade moral tem que penetrar até nas profundezas interiores de nossas vidas. Porque lá no íntimo do meu ser, lá no íntimo do seu ser, que ninguém mais invade, não. Mas exatamente lá onde Cristo pode nos revelar nossa personalidade tal como ela é. Por isso, um encontro vital com Cristo é necessário. Um encontro vital com Cristo nos capacita a vermos as coisas como elas são. Não fica como eu imaginando que minha família era espetacular, quando na realidade era um outro, né? Este encontro vital com Jesus Cristo nos capacita, irmãos e irmãs, para o propósito, para vermos o propósito de Deus para a nossa vida, para vermos aquilo que nós temos feito com o dom de vida. Lembra disto? Quanto mais profundo for nosso relacionamento com Jesus Cristo, mais nos reconhecemos nossa necessidade de seu perdão, de seu amor. Orgulho, a vontade própria, o medo de ser exposto, a nossa autossuficiência, tudo isso contribui, irmãos e irmãs, para nossa cegueira. Por isso nosso amor aos outros é limitado, nosso amor aos outros é esfriado, é endurecido, e manchas escuras aparecem em nosso caráter, em nosso entendimento, e nosso julgamento se torna faltoso, e nossa consciência e nossa conduta são confusas, e até chega o ponto que nem aguentamos ver mais a nós mesmos sem o dom maravilhoso de Deus, que é a confissão. Quando confessamos, quando somos honestos e confessamos o que estamos e o que somos, então o problema é exposto e a cura pode acontecer. Ver os problemas espirituais como elas são, ou como eles são, tem que estar sempre ligado à confissão. Senão terminaremos
em depressão sobre nós e os outros. Todos nós temos uma visão muito limitada quando enxergamos os outros. Deve ser nosso próprio modo de nos proteger. Nossa visão dos outros é nebulosa mesmo, viu? Acho que precisamos trocar os óculos, né? Porque os nossos desejos por eles, o que nós queremos bem a eles, não queremos? Então esses nossos próprios desejos que nós temos por eles estão quase sempre baseados em nossa própria necessidade. Por isso nós negamos aos outros seu direito fundamental de serem eles mesmos. Nós forçamos-os possessivamente a viver e a produzir conforme a nossa vontade. Nós não quase damos ninguém permissão de ser o que ele é. Nós queremos mudar todo mundo, especialmente nós, os cristãos. Achamos que a comissão nossa é de fazer isto, não é? Parece que sim. Faz tempo que você deu uma olhada prolongada, sólida, até penetrante nas pessoas da sua vida? Como é então? Como é que você enxerga essas pessoas? Pode olhá-los honestamente? Você deixa os outros serem livres? Os outros podem ser realizados? É possível que hoje Cristo, na hora da comunhão, esteja curando nossa focalização que está realmente fora de foco? É possível que Cristo hoje esteja consertando nossa distorção que temos dos outros? Paulo, em nosso texto, nos dá uma ideia daquilo que pode acontecer quando nós vemos a nós mesmos e os outros como são. Paulo, por ter tido o seu olho interior curado da cegueira, não totalmente não. Quinta-feira o Reverendo Manuel estava guiando o nosso estudo sobre Timóteo, e a atitude de Paulo na carta de Timóteo a respeito às mulheres acaba comigo, viu, gente? Sorte nossa que nós na igreja não levamos muito séria todas essas palavras de Paulo, porque se levássemos, olha, senhoras não teriam vez nenhuma em igreja nenhuma, viu? Não é somente tem que calar a boca, mas tem que levar toda a culpa do pecado de Adão, coitada de Eva, hein? Mas Paulo, pelo menos em nosso texto hoje, hein? Ele fala na tradução de Phillips, que eu gosto, deixe-me ler: nada escondemos. Para vós, que abrem completamente os nossos corações, recompensai-me com a mesma franqueza. Paulo tinha compreendido bem a condição de comunhão, de relacionamento com os outros. Paulo tinha sido liberto das relações cheias de desconfiança e fingimento. Notem a ordem crescente nestes elementos de comunhão do apóstolo Paulo. O primeiro ingrediente é que nunca escondemos nada. Que alívio, hein? Já pensou? Você não tem que esconder nada mais, está aqui na frente, nem do leão do imposto de renda, esconde nada, não, gente. Somos livres. Aquela dualidade de pensar uma coisa e falar outra coisa já foi, já está no passado, é confessado e perdoado. Você está livre agora para não esconder nada. Não existe necessidade nenhuma mais de esconder de nada. As atitudes, opiniões sobre os outros ou contra os outros que nós temos são abertos agora para todos verem. Em segundo lugar, Paulo diz que em tudo isto torna possível o coração aberto. O coração é o centro de sentimentos. O coração aberto para o apóstolo Paulo significava o poder de sentir e receber o calor emocional. E como todos nós somos famintos disso. Nosso mundo está literalmente se perdendo por falta deste amor emocional, deste calor humano em que nós
sentimos tanta necessidade de amor e afirmação dos outros. Quando nós paramos de esconder de nós mesmos, quando paramos de esconder de nossos próprios sentimentos, então é como uma barreira emocional enorme, é derrubado, e de repente nós podemos viver com abandono. A vida é emoção. Nós sentimos o amor de Cristo por nós, claro. Nós sentimos o amor de Cristo dentro de nós, e este amor se esquenta dentro de nós. E o calor do amor de Cristo dentro de nós transborda aos nossos corações abertos para o mundo fora, um mundo frio, um mundo cauteloso, um mundo perdido. A rigidez pretensiosa acabou. O nosso julgamento, em que nós ficamos esperando o amor e a afirmação dos outros antes de dar a nós mesmos, já era. Quando nos sentimos tensos e constrangidos com certas pessoas, sabem o que nós fazemos? Eu sei pelo menos o que eu faço. Eu tento fazer ou dizer algo para ganhar a aprovação destas pessoas. Mas o que acontece quando eu faço isto? O resultado disso é que nosso relacionamento, que estou querendo agradar a outra pessoa, estou tentando fazer tudo possível para ganhar a aprovação da outra pessoa, de repente nosso relacionamento fica artificial, é desnatural, não é autêntico, não. Estamos brincando, fazendo jogos psicológicos. Então nosso ser verdadeiro é distorcido e os outros nem podem nos conhecer como realmente somos. E quando isso existe, e quando isso acontece, não pode existir amor e certamente não pode existir comunhão. Já pensou? Já pensou como seria você ser livre para ser você mesmo, verdadeiramente você mesmo, sem a necessidade de pretensão, sem a necessidade de se projetar uma imagem? Já pensou como seria se você pudesse saber que por baixo das camadas de sua personalidade assumida, você é amado, você é aceito por Deus? Já pensou como seria libertador simplesmente limpar toda aquela aparência que nós temos feito para apresentar aos outros? Basear a nossa vida toda, basear todos os nossos relacionamentos agora na verdade absoluta e na honestidade. Oh, como seria bom! Já pensou como seria se a gente pudéssemos começar hoje de novo? Simplesmente com relacionamentos com nossos queridos em casa, com os outros, com a verdade, com a honestidade, com uma abertura. Oh, gente, como seria bom nessa vida construído nesta realidade. Podem sentir, irmãos e irmãs, o frescor e a liberdade disto. Podem sentir o encanto de nunca mais precisar esconder. Podem sentir o fascínio de sempre estar em contato com a pessoa autêntica dentro de você, sem ser defensivo, sem ser protetivo. Vida como Deus a fez para ser, começa, acredito, quando a pessoa real dentro de nós, ou que nós somos, pode experimentar sua própria aceitação, sua própria afirmação. Assim e somente assim nós podemos enfrentar qualquer coisa deste mundo, qualquer pessoa, qualquer situação. Nunca precisamos viver mais nos corredores escuros deste dualismo em que eu penso uma coisa, mas eu sempre falo de uma outra. Estou terminando. Deixe-me perguntar, quem é você, hein? Quem é você realmente? Quem sou eu?
Bem, aqui eu tenho 1,96 m, uns 140 e tantos quilos de peso, isso sou eu. Você está vendo só isto? Ei, o que eu vejo quando eu olho para você? Não gostaríamos hoje simplesmente de encontrar com Jesus Cristo. Não gostaríamos hoje de simplesmente conhecer e amar todas as pessoas que nos rodeiam. Não gostaríamos de experimentar comunhão com fraternidade, como comunidade, como cordialidade, como solidariedade. Podemos ver Cristo hoje como Ele efetivamente é. Você pode ver a si mesmo como você é, sem pretensão. Podemos ver os outros como eles são, sem projeção. Podemos ver a realidade deste mundo como ela existe, sem reserva. Temos a disposição hoje de ver as coisas como elas são. Oh, gente, se pudéssemos fazer assim, então poderíamos experimentar a comunhão com toda a sua maravilha, com todo o seu gozo. Os elementos do pão e do vinho que vamos tomar agora seriam genuinamente o sinal visível da graça de Deus, de um laço profundo, um vínculo invisível, um elo permanente entre nós e Jesus Cristo e entre uns com os outros. Assim que seja. Vamos orar. Ó Pai, nesta hora em que participamos deste sacramento, faça o milagre de Tua graça em nossas vidas. Faça que nós possamos hoje, ó Pai, experimentar comunhão contigo e comunhão uns com os outros. Pedimos em nome de Jesus.